Matheus Teixeira. Está aí, portanto, a PGE elencando uma série de justificativas para exigir que a Rebeca Ramagem retorne ao trabalho presencial. Ela, que é procuradora do Estado de Roraima, exerce a função, foi cedida para a coordenadoria em Brasília, sustenta que já estava trabalhando remotamente há bastante tempo e que vê perseguição política por parte do Estado, algo que é refutado pelo Procurador-Geral de Roraima. Queria te ouvir sobre essa personagem e sobre a situação de Ramagem. É claro, a gente chega até a esquecer. Esses dias a gente estava falando que ele estava preso. A gente chega até a esquecer que ele já não está por aqui e nem foi preso, o que é um absurdo. Condenado a 16 anos de prisão, está praticamente de férias nos Estados Unidos há 5 meses. Pois é, Tainá, muito difícil imaginar que mesmo que ela consiga os 78 dias de férias, consiga alguma outra postergação da situação, que ela consiga de fato se manter morando nos Estados Unidos, ao lado do seu marido, Alexandre Ramagem, e na Procuradoria de Roraima. Uma vez que ela pode até ter teletrabalho, o que é justificável, a gente sabe que isso foi implementado amplamente, principalmente depois da pandemia, mas mesmo quem está de teletrabalho eventualmente é convidado a participar de alguma reunião, é necessário, exigido que vá até o órgão público para resolver algum problema e, portanto, ela nos Estados Unidos, junto com Alexandre Ramagem, não vai conseguir exercer plenamente suas atividades. Isso é o que é a previsão inicial, porque ela está nos Estados Unidos, junto com Alexandre Ramagem, como a Tainá disse, foi condenado por tentativa de golpe de Estado junto com o ex-presidente Jair Bolsonaro, e ela está lá com ele. Teve vídeo, inclusive quando ele chega no aeroporto, um vídeo divulgado nas redes sociais em que ela recebe Alexandre Ramagem no aeroporto dos Estados Unidos, onde ele está foragido da justiça brasileira. Agora ela teve a situação complicada, ela tem um bom salário, ela passou num concurso público, mas como ela vai continuar exercendo um serviço público para o Brasil diretamente dos Estados Unidos, a não ser que ela faça algum tipo de regime híbrido, uma vez que ela não é investigada, ela pode ir e vir do Brasil sem problema nenhum, mas ela ficar permanentemente nos Estados Unidos, junto com o ex-delegado da Polícia Federal, é muito pouco provável, porque ela até pode conseguir postergar, pegar férias, pegar uma licença, mas em algum momento ela vai ter que se fazer presente no Brasil, vai ter que se fazer presente em Roraima, ou pelo menos em Brasília, uma vez que ela representava juridicamente o estado de Roraima aqui na capital do país. Portanto, é uma situação que se agrava para Alexandre Ramagem. A gente vem falando aqui há algum tempo já que ele foi condenado e está foragido da justiça. A situação dele não é nem um pouco fácil. Os embates de Alexandre Ramagem com o Supremo Tribunal Federal são antigos. Começou lá com aquela decisão do ministro Alexandre de Moraes, quando vetou a posse dele como diretor-geral da Polícia Federal no governo de Jair Bolsonaro. Passou pelo processo do golpe de Estado, que levou à condenação à prisão em regime fechado, e ainda tem a questão da ABIN paralela, que ele, como chefe da Agência Brasileira de Inteligência, teria feito um esquema de arapongagem, de perseguição e monitoramento de adversários do ex-presidente Jair Bolsonaro. Essa investigação ainda está em curso no Supremo Tribunal Federal, pode gerar uma nova condenação adicional à que já existe. E além de toda a situação complicada do ex-deputado, ex-delegado Alexandre Ramagem, agora tem uma complicação familiar a mais, que é a presença da mulher dele na Procuradoria de Roraima. Matheus, vou te colocar na fogueira, mas você vai saber sair dessa. Me explica uma coisa aí pela tua experiência de cobertura de Supremo, né? Como é que fica a situação dele quando se ele retornar ao Brasil? Ele já tem aí contando desde o final do ano, né? Não sei quantos meses exatos que foi a condenação da trama golpista, mas tem alguns meses já adiante de condenação dos 16 anos, ou seja, só quando ele for de fato preso aqui ou nos Estados Unidos que começa a contar. E nos Estados Unidos ainda tem a questão, a dificuldade maior é porque a lei lá não é equivalente à lei aqui, certo? Sobre golpe de Estado. Então, não tem como ele ser extraditado? Perfeito, até teria como ele ser extraditado, mas não é a prática comum nos Estados Unidos. A gente viu isso até com Alan dos Santos, que era dono do Terça Livre, aquele blog que tinha uma profusão de fake news segundo o Supremo e foi tirado do ar. E Alexandre Ramagem foi condenado a cumprir pena de 16 anos de prisão. Como ele está nos Estados Unidos, ele não está cumprindo a pena. Portanto, no dia que ele
pisar no Brasil, ele deve ser preso e iniciar a contagem da pena de 16 anos. Além da pena de 16 anos, pode ser adicionado mais uma penalização em relação à BIM paralela e ainda pode ter uma nova investigação de como ele fez para fugir do país. Claro que todo mundo tem o direito de se proteger e não é obrigado a se autoincriminar, mas todo mundo tem o dever e deve sim à justiça quando é instado. Ele foi instado, mas ele não está respondendo. Portanto, além dos 16 anos de pena que ele ainda não está cumprindo e que, se ele voltar ao Brasil, terá que começar a cumprir, ele pode ter uma penalização a mais por causa da BIM paralela e pode sim ter a situação agravada devido justamente a ter fugido do país. Vamos supor que ele cumpre 16 anos de prisão, mas a gente sabe que tem uma progressão de pena depois de 1/3 de pena que é cumprido. Vamos imaginar que o Supremo Tribunal Federal vai botar ele em liberdade depois de um cumprimento inicial de pena, mesmo com o histórico de ter fugido do Brasil? Muito pouco provável. Portanto, essa fuga complica sim a situação jurídica dele, Tainá.